Eduardo Sintra Torres, obrigado por ter vindo. Já agora gostava que me desse assim um primeiro retrato do que é que significa nesta Casa de Abril, em Abril. Vir falar aqui, quer queiramos, quer não, o Eduardo disse que em 74 havia 700 mil televisões, agora temos 7 milhões, portanto, como homem que de alguma forma está com a caixinha que mudou o mundo como objeto de intervenção, qual é este primeiro retrato deste almoço? Valeu a pena? Claro que valeu a pena, é sempre bom conhecer pessoas novas, ouvir opiniões diferentes e, naturalmente, pessoas que se encontram aqui na Associação do 25 de Abril são pessoas que são atentas à realidade e aos média. Nesse sentido, foi muito profícuo. O Eduardo, como digo, portanto, a televisão, acha que o que é possível perguntar desde estes anos todos que levamos de abertura? Hoje temos mais canais, na altura... Eu não ia fazer-lhe aquela pergunta que já ao almoço, quando era pequenino, se era isto queria ser crítico de televisão ou tem a noção do poder que lhe passa pelas mãos, ou melhor, aquilo que escreve pode condicionar, pode intervir, e quando digo se era isto que queria ser quando era pequenino, de alguma forma, pronto, sente que o que diz, o que escreve, melhor dizendo, pode alterar o rumo das coisas no que diz respeito aos audiovisuais. Pode haver quem faça opinião para isso, para mudar o rumo dos acontecimentos. Eu procuro não pensar assim. Procuro que os meus textos exprimam as minhas opiniões, que divulguem dados e factos que ainda não foram dados ou que são dados especializados e que as pessoas não conhecem, e que a minha opinião e os meus textos sejam interessantes para ler. O aspecto de ser interessante é fundamental. O que em primeiro lugar... Em primeiro lugar, que sejam interessantes pelo seu conteúdo, que agradem e que sejam fáceis e interessantes de ler porque estão bem escritos, portanto a forma também é importante, e que acrescentem alguma coisa ao que o leitor não sabia. O leitor, quando começa a ler, há coisas que não sabe, e quando acaba de ler, haverá coisas que ficou a saber e que gostou e que elucidou ou permitiu-lhe mudar a sua opinião ou permitiu-lhe ter uma opinião contra a minha e por aí fora. De forma que, por exemplo, as opiniões que eu gosto mais das pessoas a respeito dos meus artigos são as de que pessoas que me dizem, e já foram várias, não estou de acordo, geralmente não estou de acordo, mas gosto de ler. E isso, de facto, é o que me dá mais prazer, que significa que estamos num espaço dialógico, num espaço democrático, e as pessoas podem ler pessoas com quem não estão de acordo e mesmo assim continuar a ler. Eu acho isso o maior elogio que me podem fazer. Mas Eduardo, confesse-nos lá agora assim muito aqui que ninguém nos vê, mas nunca teve nenhuma experiência, sei lá, por exemplo, em termos governativos do governo, digamos, alguém que possa ter corrigido ou sentido que a forma como o Eduardo analisou uma determinada prestação, um debate, sei lá, uma campanha, a forma como uma campanha foi feita, lhe tivessem feito chegar algum eco de que o seu ponto de vista ajudou a corrigir a rota, uma opção eleitoral mesmo? Não, em termos de políticos, nunca tive políticos que reconhecessem esse tipo de situações. Já houve pessoas... Falta de humildade ou poder... Talvez, exato, talvez falta de humildade, ou então porque realmente não aconteceu. Eu julgo que em 2003, depois de 2002, as minhas propostas no sentido de se abrir a televisão pública à sociedade civil foram importantes para a alteração da política que estava prevista pelo governo de Durão Barroso, que era de fechar a RTP2 na altura, e portanto penso que aí houve de facto uma influência, uma ajuda, digamos assim, de alguém, que no caso era eu, através de propostas em artigos, que permitiu de facto alterar o rumo, mas não foi reconhecido por ninguém do poder político. Em relação a outras pessoas, sim, já houve uma outra vez que me disseram, ou pequenos detalhes sobre os quais eu escrevi, que verificaram que de facto havia alguma coisa errada, ou pessoas das televisões estarem de acordo com aquilo que eu escrevo. Isso acontece bastantes vezes, mas eu não escrevo para essas pessoas, escrevo para um leitor vago, que não existe e que eu vejo como o leitor do Jornal Público. Eduardo, antes de entrarmos na campanha eleitoral que aí vem, forte e feia, que já está, aliás, a mexer connosco, gostava de colocar uma questão que é em que medida é que o Eduardo disse ali, em parte criticou, digamos,
grande parte dos jornalistas, portanto, que não perceberam o que estava a acontecer daquilo que é a sua análise do poder socrático ou da forma como ela é exercida, mesmo, portanto, arraiar os níveis da propaganda, porque não utilizarmos as palavras concretas. Hoje, face ao discurso a subir de tom e que algumas pessoas, portanto, começam a aparecer mais gente, digamos, a dar por essa análise, digamos. Qual é a sua leitura? Como quem diz, demoraram? Chegaram cá? A primeira coisa é que Socrático é relativo ao outro Sócrates. Bom, está bom. O que é relativo a este Sócrates será socratista. Socratista, para não se confundir com o Socrático. Não é nenhum excesso de zelo meu, confesso. Para não se confundir com o outro Sócrates. Em relação a esse aspecto, é verdade, esse aspecto para mim foi muito importante. Eu tenho uma coluna em que escrevo basicamente aquilo que entendo, tenho essa liberdade fantástica que existe no Jornal Público de poder escrever sobre os temas que me ocorrem e que eu acho que podem ser interessantes. Aquilo que eu tenho para dizer, mais uma vez, aquilo que eu tenho para dizer não é uma repetição do que eu já disse na semana passada, mas é algo que seja interessante para o leitor. E, de facto, em relação à política, acontece que eu escrevi bastante sobre política nos últimos anos, porque achei que não estava a ser dada a devida importância ao que era a política da central de propaganda deste governo. Este governo socratista de José Sócrates tem uma central de propaganda de uma eficácia como nós nunca tivemos na democracia portuguesa. Muito oleada, absolutamente impecável. Tem um líder que consegue-nos convencer daquilo que está a dizer, conseguia-nos, pelo menos. O Eduardo não, mas... Sim, conseguiu-me convencer, ao princípio, em 2004, 2005, conseguiu-me convencer também, porque é muito eficaz, e existem pessoas assim que acreditam que conseguem convencer-se a si próprias, mesmo se estão a mentir, e conseguem depois passar as mentiras que sabem que são mentiras como se fossem verdade. Eduardo, mas não é só esse aspecto da mentira, é a questão da propaganda e, digamos, houve uma sufocação da opinião pública e dos média em Portugal. Isso eu não tenho a mínima dúvida. E, portanto, eu senti, a partir de 2005, quando eu percebi a natureza da governação, que era uma governação que não era nas tais grandes reformas, não era nada disso, era uma governação para o dia-a-dia, para chegar ao fim do dia, com boas sondagens, para continuar no poder, para calar os com soundbites, mas isso não tem muito mal, para calar os adversários e por aí fora. Eu, quando vi que havia uma sufocação da opinião pública e uma sufocação, digamos, do que é um saudável, de uma sociedade democrática saudável, eu achei que era meu dever cívico escrever mais sobre política, no sentido de ir anotando como é que os média eram, digamos assim, domesticados ou até controlados pela central de propaganda do governo. Era um pequeno inciso que eu estava aqui a tentar colocar. Acha que este episódio revelado pela TVI, sem ser de propósito, como dizia o pivô do jornal da TVI, não, mas eu acho interessante que eu tenha necessidade de dizer isto. Também mostrou. Portanto, acha que de alguma forma este episódio poderá ter-se repetido N vezes, porque configura de facto o máximo que é a concentração na forma como fazer passar uma mensagem? Quer dizer, a diferença deste episódio para com outros é que neste nós vimos-lo. Nós vimos o processo da construção da propaganda. Nos seus textos adivinhavam-no? Sim, porque eu vi os resultados e, portanto, um dos meus objetivos quando vejo um produto televisivo é desmontar para trás. É desfazê-lo, desconstruí-lo e ver como é que ele começou a ser construído. O Eduardo disse ali... quer sobre um programa de ficção, quer sobre uma intervenção política. O Eduardo disse ali também algo que me ficou, que é que a forma como se fala hoje em dia, sabendo que as televisões hoje com esta rapidez de convocarem os seus arquivos, facilmente desmontam o que está a ser dito, do que foi feito, portanto que não há passado. Os políticos de hoje em dia acha que deviam ter isso mais em conta, de que de facto rapidamente podem ser confrontados com promessas que foram feitas, e eu digo isto para todos, como é evidente. Olha, eu aqui há 2 anos eu escrevi que as televisões
que deviam e tinham a obrigação de ir aos seus próprios arquivos ver o que é que os políticos disseram, nomeadamente os que estão no poder, não é? Sim. Mas não só, o Todos. líder da oposição, que mude muito, Claro. ou qualquer outro político ou interventor no espaço público, que mude de opinião. Olha, ainda agora o Joaquim Letria foi absolvido no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, porque escreveu em 2001 que um determinado senhor, que era ou diretor-geral ou membro da administração, era um aldrabão, porque tinha dito uma coisa que 6 meses antes tinha dito de outra maneira. E o Joaquim Letria foi absolvido. Para voltar ao nosso tema, as televisões têm feito mais esse serviço público, de interesse público, que é mostrar o que é que os políticos disseram ontem, anteontem, há 3 dias, há 4 dias, etc. E com este primeiro-ministro que temos é muito importante porque ele está sempre a dizer coisas diferentes e dizê-lo com uma convicção tal, parece que nunca tinha dito o contrário, não é? Portanto, é muito importante esse trabalho no meio. O que acontece é que a propaganda e a desinformação têm uma capacidade extraordinária de ocupar o tempo. E ao ocuparem o tempo com grande convicção, conseguem anular, digamos assim, o efeito de nós conhecermos o passado. Capacidade de regeneração. É o mesmo, exatamente, é o mesmo que a publicidade. A publicidade, uma marca de detergentes, pode dizer numa campanha espetacular hoje, referir qualidades do produto que são exatamente as contrárias do que tinha dito na campanha anterior. É exatamente a mesma coisa. E nós ficamos com esta. E já não nos lembramos da outra. E esta consegue-nos fazer esquecer a outra. Portanto, os políticos que estão, principalmente os que estão no poder, procuram muito isso. É através de uma barreira de órgãos de Stalin nos média, com uma enorme convicção, com uma enorme propaganda, com soundbites, etc., conseguir tapar o seu próprio passado. Está a preparar a sua crónica da manhã, não quero que a antecipe, mas como é que prevê que vai ser esta campanha eleitoral? Vai correr com... Tendo em conta tudo isto que já aqui falámos, as suas crónicas vão refletir isso? Há os Estados-Maiores dos partidos? É assim, se não houver mais ninguém a escrever sobre determinados aspectos, eu escreverei sobre eles. Se houver outras pessoas que escrevam sobre esses aspectos, não vale a pena eu estar a acrescentar, porque não gosto de repetir o que os Mas tem expectativas que a campanha vai ser finalmente uma campanha mais não verdadeira, tenho. se assim posso dizer? Não tenho. Não tenho. O que eu acho que vai acontecer é se a central de propaganda do governo continuar como até aqui assim, e como foi em 2009, a fazer uma barreira enorme de mentira, de ocupação do espaço, de humilhação dos adversários, como fizeram com Manuela Ferreira Leite em 2009, a tentar inventar casos, como inventaram contra o Presidente da República, através daqueles famosos e-mails que não tinham a mínima importância nem tinham nada a ver com o Presidente. Se continuarem nessa campanha, é extremamente difícil os outros partidos não terem pelo menos que responder a esta campanha. E, portanto, eu não sei o que é que vai acontecer, porque não acho possível que este Primeiro-Ministro possa fazer uma campanha de verdade, quer dizer, não é possível. E, portanto, se não é possível fazer uma campanha de verdade, qual é a campanha que vai fazer? Vai dizer alguma coisa, quer dizer, o que é que ele pode prometer que não tenha ainda prometido? Que números é que ele pode mostrar do passado? Não pode mostrar o passado. O passado não pode existir, nós vimos isto no Congresso. Não existe, o passado não existe para ele. Eduardo, não tenho grandes esperanças em relação vamos ficar com campanha esses eleitoral. pontos para refletirmos, porque a última questão que lhe quero colocar é exatamente, estamos a falar para aquilo que nós aqui costumamos mais chamar de um média de proximidade, vulgo redes sociais. Não estou a ver, muito ânimo. Não estou a ver o Eduardo a dedicar, nem isto é um pauzinho na engrenagem, atenção, as suas críticas a esta nova forma, mas com a campanha, com todo este contributo, os jasmins que ameaçam passar por aqui, é possível acrescentar à vida, ao cotidiano, para além dos telemóveis que trocam entre si fotografiazinhas da namorada, do bebê, tudo coisas muito legítimas. É possível fazer mais alguma coisa? Acha que pode haver um papel para estas redes sociais, como que estamos aqui a fazer, creio eu? Claro, as redes sociais são... E os partidos dizem que vão investir também nisto, desculpe. Sim, claro, já estão, não é? As redes sociais são tecnologias, as tecnologias não têm, digamos, ideologia, nem têm conteúdo, nós é que depois pomos lá o que quiser, portanto pode ser o bilhete para a namorada, que eu acho muito bonito, mandar-se uma mensagem para a namorada pelas redes sociais, como pode ser uma entrevista
ao criador da Ânimo, e com uma larga experiência, e que a gente coloca para partilhar com outras pessoas, e portanto há aqui assim a possibilidade de todos os tipos de conteúdos são bem-vindos em qualquer lugar, e depois é preciso saber encontrá-los, divulgá-los. Obrigado por teres vindo correr este risco também connosco, e acho que vamos terminar da melhor maneira, porque apanhamos aqui a Associação a preparar a sua campanha.